projeto é a recuperação da solução de desproteção de síntese de peptídeos em fase sólida. Eu sou a autora, Larissa Silveira, o coautor Daniel Augusto e o orientador, o professor Dr. Rodrigo Moreira Verli. A síntese de peptídeo em fase sólida consiste em uma síntese linear, onde o peptídeo fica acoplado a uma resina sólida, representado aqui em verde. Essa resina possui um ligante, no caso é um grupo amino. Ele vem protegido pelo grupo FMOC, porque a amina ela é um grupo muito reativo. Então, ela precisa ser protegida pelo grupo FMOC a fim de evitar reações secundárias. Então, para iniciar a síntese, é necessário fazer a retirada do grupo protetor FMOC. E, para isso, é submetida a uma solução de 4-metilpiperidina em DMF. Logo após o seu uso, ela é descartada. Depois desta etapa, ocorre a etapa de acoplamento, onde o ligante, que é o grupo amino, agora livre, se liga ao grupo carboxílico do aminoácido. Aminoácido esse representado pela serina. Todo aminoácido ele vem com a amina protegida, ou seja, com um grupo FMOC ligado ao grupo amino. Para isso, é necessário, então, fazer desproteção para que o grupo amino do aminoácido fique livre para poder realizar a ligação. Após a desproteção e a retirada do grupo FMOC, a serina fica com a amina livre, podendo, então, ocorrer a reação do grupo carboxílico do próximo aminoácido, que no caso é a glicina, com o grupo amino agora desprotegido do aminoácido anterior, que é, no caso, a serina. Essa ligação se denomina como ligação peptídica. Então, vai ocorrendo essa repetição de desproteção e acoplamento. Podemos separar que as etapas de desproteção ocorrem diversas vezes, ocasionando, então, em um volume exacerbado de solução de descarte. Os reagentes da solução de desproteção são a 4-metilpiperidina, 4-pip, e a NN-dimetilformamida, DMF. A concentração utilizada é 25% de 4-pip em DMF dentro do laboratório de síntese e estrutura de biomoléculas. E por que recuperar a 4-metilpiperidina? A 4-metilpiperidina é um reagente de alto custo e também queremos atender a química verde, já que possui alta toxicidade e também pode ocasionar malefício ao meio ambiente e ao ser humano. A metodologia utilizada neste projeto ocorreu da seguinte maneira. Primeiro foi proposto os possíveis reagentes contidos na solução de descarte, 4-pip-MF. Dentre eles, são reagentes utilizados na síntese de peptídeo em fase sólida, que são diclorometano, o álcool isopropílico, a água, a 4-metilpiperidina e a NN-dimetilformamida. Então, estudados os pontos de ebulição, foi proposta a separação de mistura através da destilação fracionada, onde foi retirada as frações referente ao ponto de ebulição dos reagentes propostos que poderiam estar contidos dentro daquela solução de descarte. Após a destilação, era necessário fazer a análise de cada fração obtida, e para isso foi utilizado o espectrômetro de infravermelho, no qual consiste em analisar as vibrações entre átomos. Na fração F40, obteve-se bandas características do DCM, como, por exemplo, a banda de carbono com cloro e a banda de estiramento de hidrogênio, carbono e cloro. Já na fração F82, a gente pode observar a banda característica do IPA, que é a ligação de oxigênio com hidrogênio, e também a banda de estiramento de oxigênio, carbono, carbono. Podemos observar que apresentou uma banda de carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, cuja banda é característica do reagente DMF, ou seja, na fração F82 pode-se propor que estava saindo IPA com DMF. Na fração F53, obteve-se bandas características
do DMF, bem como a ligação de carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e a ligação de carbono fazendo ligação simples com nitrogênio. Na fração F120, pode-se observar que obteve-se bandas características do DMF, como a ligação dupla de carbono com oxigênio, e obteve-se também a banda característica do PIP, fazendo uma ligação de carbono com hidrogênio de dobramento. Pode-se observar que na fração F120 retirou-se PIP em DMF, ou seja, precisamos agora quantificar a quantidade de 4-PIP que está saindo dentro do DMF. Para isso, utilizamos a titulação para começar a montagem da curva de calibração. As titulações realizadas foram HCl 0,18 molar em água, que apresentou essa curva, a titulação de HCl 0,18 molar em DMF 0,1 molar, que obteve-se essa curva, a titulação de HCl 0,18 molar em 4-PIP a 0,1 molar, que obteve essa curva, e, por fim, a titulação de HCl 0,18 molar em 25% de 4-PIP mais água, porque a água mostrou não ser um interferente dentro da titulação. Obtivemos essa curva, então, com ponto de viragem de um pKa de 6,9. Para a conclusão desse trabalho, podemos analisar, através dos resultados obtidos, que o produto da fração F120 foi 4-PIP em DMF, ou seja, a solução inicial para a desproteção dos aminoácidos. É necessário também a quantificação da solução destilada, já que no laboratório utilizamos a concentração de 25% de 4-PIP em DMF, precisamos saber qual a concentração contida na amostra F120, para que conseguimos utilizar na concentração correta de desproteção. E estudos maiores serão realizados para identificar a amostra desconhecida que restou no balão de destilação após a destilação. A amostra essa que poderia ser FMOC. Ela apresenta coloração escura e viscosidade um pouco pastosa. Gostaria de agradecer o Departamento de Química da UFVJM e o Laboratório de Síntese e Estrutura de Biomoléculas. Obrigada. Olá, meu nome é Nailma. Vou apresentar o trabalho intitulado como Síntese de materiais à base de óxido de cobre e óxido de zinco para aplicações fotocatalíticas na remoção de corantes de efluentes. Esse trabalho está sendo apresentado para o Sintec da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Primeiramente, introdução aqui sobre fotocatálise. A fotocatálise, utilizando semicondutores, ela é um processo de fotocatálise heterogênea, onde o semicondutor ele se encontra em uma fase diferente do meio reacional. Ou seja, o meio reacional ele costuma ser um meio aquoso com poluente, né? E o semicondutor ele é um fotocatalisador em fase sólida, fase diferente do meio reacional. O processo de fotocatálise heterogênea ele se dá através do mecanismo de processos oxidativos avançados, ou seja, através da geração de radicais cargas positivas e negativas. Essas espécies reativas elas são geradas no semicondutor, pois, como pode ser observado aqui, o semicondutor ele tem uma banda de valência preenchida por elétrons e uma banda de condução, separadas pela energia de band gap. Quando uma energia ela é incidida sobre o material, essa energia é igual ou superior à energia de band gap, os elétrons eles sofrem excitação, migrando da banda de valência para a banda de condução, gerando assim as cargas, as espécies reativas, cargas positivas, negativas e alguns radicais que são gerados através das moléculas que são dissolvidas em sua superfície. Então, esses processos de oxidação e de redução que ocorrem no processo de fotocatálise dão origem aí aos radicais que vão ser introduzidos no processo de fotodegradação. Os efluentes aquosos, eles costumam ter uma grande quantidade de poluente orgânico. E quando o fotocatalisador em contato com o poluente, ele pode gerar os radicais, e esses radicais eles são altamente reativos e pouco seletivos. Então, esses radicais em contato com o poluente, eles podem degradar esse poluente e completar uma mineralização,
liberando CO2, água e minerais, ou ele pode fazer uma mineralização parcial, degradando certas partes poluentes, facilitando assim a sua remoção do meio. A fotocatálise ela enfrenta dois grandes problemas, sendo primeiro a energia mínima necessária para ativar o semicondutor. A energia de ativação costuma ser na radiação ultravioleta, o que diminui aí a utilização da radiação solar, visto que a radiação solar possui apenas 6% de radiação ultravioleta. Nesse sentido, se faz necessário trabalhar esse material, esse fotocatalisador, para que ele seja ativo sob radiação visível, que é a maior parte do espectro solar. Outro problema que se enfrenta na fotocatálise heterogênea é a recombinação, porque o elétron na banda de condução ele pode migrar para a banda de valência, liberando energia na forma de calor, e isso vai interromper o processo de produção dos radicais e diminuir a eficiência do processo. Um semicondutor de interesse para esse trabalho é o óxido de zinco. O óxido de zinco pode ser encontrado aí na natureza em 3 estruturas cristalinas. E dentre essas 3, a mais interessante para esse trabalho é a urtisita, que ela é considerada a mais estável termodinamicamente em temperatura ambiente, além de apresentar alta estabilidade, não toxicidade e baixo custo. Porém, o óxido de zinco ele apresenta um handicap de 3,2 a 3,37 eletronvolts, sendo assim ativo apenas sobre radiação ultravioleta. E nesse sentido que introduzimos aqui o óxido de cobre, que é um óxido aqui a estrutura de interesse desse trabalho é a estrutura cristalina monoclínica, e esse óxido de cobre também apresenta estabilidade, não toxicidade, baixo custo, e ele tem um band gap de 1,2 a 1,5 eletronvolts, sendo assim ativo sob radiação visível. Dentre os objetivos desse trabalho, então, está a síntese de um material que seja a base dos dois óxidos, o óxido de zinco e o óxido de cobre, caracterizar esse material. Até agora a gente realizou a caracterização por difração de raio-x e depois a aplicação desse material sintetizado em processo de fotodegradação de compostos orgânicos. Esse material foi sintetizado utilizando aí duas soluções, uma solução de acetato de zinco e uma solução de acetato de cobre, 0,1 molar. Essa solução aí, sobre a agitação, adicionamos sobre essa solução 0,4 gramas de NaOH, onde foi possível observar a precipitação aqui de um pó, e esse pó a gente separou em duas frações. Uma fração foi calcinada a 500 graus e a outra fração foi seca em chapa aquecedora, apenas para fins de comparação do efeito da calcinação. Então, essa é a metodologia utilizada na síntese desse material à base dos dois óxidos, e esse material foi caracterizado com sua difração de raio-x. Os difratogramas aqui nos evidencia a formação aqui dessa linha vermelha do óxido de zinco na fase urtisita, onde foi possível identificar aqui os planos cristalográficos da fase urtisita. Na linha preta, nós temos o cobre puro, onde é possível observar aqui os planos cristalográficos, os HKL, da fase monoclínica do óxido de cobre, e a linha azul e a linha rosa são os compostos com os dois materiais, com os dois óxidos, onde é possível evidenciar que a linha rosa ela teve uma intensidade maior nos picos de cobre após ser calcinado. Então, a calcinação ela teve uma certa influência no crescimento dos grãos do óxido de cobre. Esse material ele foi avaliado quanto ao seu desempenho fotocatalítico na degradação de azul de metileno sob radiação visível. Esse é o fotoreator que foi utilizado. Aqui nós temos o resultado da fotodegradação, onde é possível observar que a fotólise ela teve pouca influência na degradação do azul de metileno, visto que a radiação visível ela tem pouca energia para degradação, fotodegradação, e as amostras com catalisadores elas tiveram maior eficiência, dando ênfase aqui para a linha verde, que é a amostra com óxido de zinco e óxido de cobre após a calcinação. Então, a amostra calcinada ela teve uma maior eficiência na fotodegradação comparada com as amostras sem calcinar, aqui com as amostras pura e a amostra sem calcinação. Então, considerando aqui as considerações finais desse trabalho, esses resultados preliminares, eles indicam que o compósito sintetizado ele deve ser explorado um pouco mais, atribuindo-lhe mais caracterizações e verificando as propriedades desse material em outros processos fotoquímicos, visto que esse material ele teve uma propriedade de fotodegradação, ele se destacou entre os materiais comparados, então é necessário realizar mais caracterização a fim de verificar as suas propriedades e aplicá-lo em outros processos fotoquímicos, como, por exemplo, a produção de H2 e fotorredução de dióxido de carbono. Agradecemos à Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, ao programa de pós-graduação, algumas referências utilizadas. Muito obrigada. Olá,
Meu nome é Vitor Emanuel Pereira Cota e sou integrante do grupo do trabalho intitulado Síntese hidrotérmica de catalisadores a baixo titânio aplicados na remoção de corantes. Os corantes eles são moléculas orgânicas, né, que têm como objetivo, né, como o próprio nome já diz, alterar a coloração de algum material. E se esses corantes forem despejados na natureza de forma incorreta, pode alterar a coloração do ambiente aquático. E alterando a coloração da água vai atrapalhar a penetração da luz solar e, consequentemente, vai atrapalhar o processo fotossintético dos seres vivos. E além disso, alguns corantes são tóxicos e mutagênicos. Esses corantes são tidos como micropoluentes e são de difícil tratamento por métodos convencionais, devido à sua estrutura complexa, como a gente pode ver na figura 1, a estrutura na letra A para o azul de metileno e na letra B o índico de carmim, que foram os corantes que nós trabalhamos na nossa pesquisa. E então, dessa forma, é interessante o desenvolvimento de métodos alternativos, né, aos tratamentos convencionais, para o tratamento desses corantes. Dentre esses métodos nós temos a dissorção e temos também um processo de fotocatálise heterogênea. No processo de dissorção a gente vai ter um material que vai absorver o corante, e no processo de fotocatálise, representado na letra B, a gente vai utilizar uma fonte de luz para promover a remoção desse corante da solução. Dessa forma, o objetivo desse trabalho seria sintetizar o TiO2 titanatos, caracterizá-los e aplicá-los na remoção dos corantes azul de metileno e índico de carmim, como eu citei anteriormente no slide. A metodologia empregada para a síntese foi o método hidrotérmico Kalin. Primeiramente, a gente pegou 80 ml de uma solução de hidróxido de potássio, em 4 concentrações diferentes, em 10-5, 10-2, 1,5 mol por litro, para formar 4 amostras diferentes nessas concentrações, e juntamos com 0,5 gramas de isopropóxito de titânio, que é o precursor que nós utilizamos. Ao juntar essa solução com o isopropóxito em um teflon, que vai ser utilizado no método hidrotérmico, nós misturamos, colocamos no teflon e adicionamos no reator para o tratamento hidrotérmico. Esse reator ele tem uma resistência externa, que é controlado por um controlador digital, e a gente configurou, né, para o tratamento hidrotérmico de 2 horas a 200 graus Celsius. Em seguida, a gente fez a lavagem. Após o tratamento hidrotérmico, a gente fez a lavagem por meio que a gente fez a centrifugação a 4.500 RPM por 5 minutos, lavamos com água deionizada e álcool isopropílico. Após essa lavagem, né, após a centrifugação, nós secamos o material em aproximadamente 75 graus Celsius, e ao fazer a secagem a gente produziu 4 materiais, as amostras M1, M2, M3 e M4, nas concentrações apresentadas de síntese, né, no caso que a gente usou as concentrações de hidróxido de potássio. Então nós fizemos essas caracterizações desses materiais por extração de raio-x, espectroscopia de infravermelho com transformado de Fourier e fluorescência dos raios-x por energia dispersiva. Os modelos de equipamentos que nós utilizamos também estão representados nesse slide. E também nós realizamos testes de dissorção, né, para a remoção dos corantes, azul de metileno e de carmim, e também os testes fosfocatalíticos para a remoção desses corantes. No teste de dissorção, a gente pegou 20 ml de corante, né, que poderia ser o azul de metileno ou o índico de carmim, ou seja, a gente vai fazer um teste uma vez com o azul de metileno e fazer com o índico de carmim de forma semelhante. Então a gente pegou 20 ml desse corante e adicionamos a 0,01 gramas de amostra de titânio, que a gente sintetizou anteriormente, né. E essas amostras, como a gente sintetizou a amostra M1, M2, M3 e M4, a gente misturou com corante e colocou em becker numerando de 1 até 4, né, para as amostras AM1 e AM4 respectivamente. E temos um outro becker, o becker 0, que seria somente corante, sem as amostras. Então nós fizemos o teste de dissolução no escuro, a gente fez esse teste e fizemos a leitura de absorvância em diferentes intervalos de tempo, até que a gente alcançasse o equilíbrio de dissolução e construímos curvas de dissolução com base na leitura de absorvância no espectro fotônico utilizado. O teste fotocatalítico os beckers foram feitos de forma semelhantes no teste de dissolução, ou seja, no becker 1 até 4 a gente teve nossa M1, M2, M3 e M4 mais o corante, tanto o índico de carmim quanto o azul de metileno, ou seja, a gente fez 2 vezes, e o becker 0 somente com corante. Nesse teste fotocatalítico a gente coloca os beckers dentro do reator fotocatalítico, espaçados de forma semelhantes, né, espaçamentos iguais, em posições iguais, né, toda vez que a gente for fazer a leitura, e a gente utilizou lâmpadas UV para esse teste fotocatalítico. E conforme a gente foi fazendo esse teste fotocatalítico, a gente foi fazendo a leitura de absorvância das amostras com espectrofotômetro, o mesmo tirado no teste de absorção, em intervalos de tempo de 15, 30, 60 e 120 minutos, e construímos gráficos de fotodegradação. As caracterizações que nós utilizamos, o DRX, a gente pode ver que a letra A e B, que são as amostras AM1 e AM2, ou seja, sintetizadas em concentrações de 10-5 e 10-2 de KOH, a gente teve um indício, né, de acordo com o DRX, a possibilidade de formação de anatase, do TiO2 anatase, enquanto que na letra C e D, que a gente tem os fotogramas das amostras M3 e M4, que são 1 mol por litro e 5 mol por litro, a gente tem a possibilidade da formação de titanatos, como a gente pode ver nos fotogramas. E o pico, a gente vê identificado por esse asterisco, em 10 graus Celsius ali na amostra M3, na letra C, de fotograma C, está relacionado à difração entre as lamelas, então possivelmente a gente pode ter tido a formação de titanatos lamelares.
em relação ao FTR, a gente teve picos ali entre 3.000 e 3.600 centímetros a menos 1 para a amostra M2, M3, M4. Em 1.645 centímetros a menos 1 tivemos pico nas amostras M2, M3, M4. E em 1.362 e 1.440 centímetros a menos 1 tivemos pico ali para a amostra M3 e M4. Esses picos no FTR mostraram que tivemos grupos OH, vibrações HOH, estiramentos carbono e dobramento também com carbono. Essas vibrações HOH podem estar relacionadas à atividade de absorção do material. E os estiramentos relacionados ao carbono podem ser resíduos do precursor que a gente utilizou, isopropósito de titânio. E também nós fizemos o EDX, caracterização EDX, para determinar a composição elementar da amostra. E a gente pode ver, a gente fez a composição para os metais potássio, titânio. Como a gente pode ver pela amostra M3 e M4, que são sintetizadas em concentrações maiores, a gente percebe que a gente tem uma porcentagem maior de potássio, em comparação com a amostra M1 e M2, que foram sintetizadas em concentrações menores da base. E os resultados que nós temos da dissorção, a gente percebe pela figura 4 das curvas de dissorção do azul de metileno, que as amostras AM3 e M4, que são 1 mol por litro e 5 mol por litro, tiveram melhor capacidade de dissorção. A gente pode ver pelas imagens, a olho nu, pelas imagens, pelos back, pela descoloração, e também a gente pode ver pelas curvas de dissorção. Na figura 5, para as curvas de dissorção do índico de carmim, a gente não viu uma diferença muito grande entre as amostras, que a gente pode ver tanto pelas imagens, pelas curvas de dissorção entre todas as amostras. E em relação à fotodegradação do azul de metileno, a gente também percebe que as amostras sintetizadas em 1 mol por litro e 5 mol por litro também tiveram a melhor capacidade de remoção da cor da solução aquosa. E na figura 7, a gente vê que para as curvas de fotodegradação do índico de carmim, entre as 4 amostras a gente não teve uma diferença tão grande como mostrado nas curvas de fotodegradação do azul de metileno, mas a gente pode perceber pela figura 7, pelas curvas, que a amostra 5 molar, a M4, 5 mol por litro, teve a melhor capacidade, removendo ali 100% da coloração. Dessa forma, a gente pode concluir que o método de síntese, ele mostrou-se eficiente, porque a gente conseguiu obter o TiO2 e os titanatos, e a gente teve uma eficiência na remoção dos corantes para a amostra M3 e M4, 1 e 5 mol por litro, melhores do que das amostras sintetizadas em concentrações mais baixas, M1 e M2, em 10-5 e 10-2 mol por litro. Então, a gente pode concluir que esses materiais são promissores para a remoção dos corantes em soluções aquosas, como a gente pode ver o resultado para as amostras M1, M2, M3 e M4, e que ainda é possível fazer outras caracterizações para melhorar ainda mais o desenvolvimento desses materiais como a tecnologia viável para o tratamento desses corantes. A gente gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, UFJTM, pelo apoio financeiro na concessão das bolsas, e agradecemos também o Departamento de Farmácia, o DEFAR, da UFJTM, por disponibilizar o laboratório para pesquisa. Muito obrigado. Meu nome é Cleiton e vou apresentar o resumo do artigo intitulado Gerenciamento das partes interessadas, aplicabilidade a um projeto de software de balanceamento de currículo acadêmico. Este resumo foi escrito em parceria com os professores Altamir Fernandes, João Antônio, Luciana Assis, Cristiano Pitangui e Alessandro Vivas. Inicialmente, cabe destacar que o sucesso estudantil é ponto de atenção para as instituições de ensino devido às vagas ociosas geradas pela evasão, para o governo devido ao desperdício de recursos investidos para a manutenção do estudante quando o aluno abandona o curso, e para a sociedade que aguarda profissionais com a qualidade e quantidade necessárias. E é por intermédio do planejamento curricular que são realizadas intervenções para que o estudante obtenha as melhores experiências, permaneça no curso e atinja a graduação. Nesse contexto, Castro e Manzano, em 2001, apresentaram o problema de balanceamento de currículo acadêmico, que visa distribuir da forma mais uniforme possível os créditos ao longo dos períodos, respeitando todas as restrições pedagógicas, de modo que os estudantes façam uso mais eficiente de seus esforços. Porém, não apenas a carga de créditos interfere na percepção de carga de trabalho do estudante. Nesse sentido,
eu, juntamente com a minha orientadora de mestrado, a professora Luciana Assis, o desenvolvemos um novo modelo para o problema de balanceamento de currículo acadêmico, utilizando dados de retenção. E, a partir deste modelo, surgiu a necessidade, então, de se desenvolver um software para aplicação do modelo em cenários reais. Esse software foi nomeado de curricular, que é um software de potencial impacto na vida acadêmica do estudante, sem dúvidas, e é necessário que se pense em qualidade, portanto, passa essencialmente pelas partes interessadas, ou stakeholders, o desenvolvimento do sistema. Portanto, o objetivo do trabalho é propor a aplicação do gerenciamento das partes interessadas, uma das áreas do conhecimento do Project Management Body of Knowledge, o PMBOK, consagrado guia de boas práticas de gerenciamento de projetos na criação do software curricular. Como metodologia, foram utilizados revisão bibliográfica sobre métodos de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos e a utilização do guia PMBOK, como havia dito, que é um guia muito referenciado de boas práticas de gerenciamento de projetos. A partir do PMBOK, então, foi possível selecionar entradas, ferramentas e técnicas e saídas em cada grupo de processos da área de conhecimento e gerenciamento das partes interessadas. No grupo, identificar as partes interessadas. Por exemplo, podemos destacar a ferramenta Matriz de Poder e Interesse, conforme podemos visualizar, essa matriz atribui a cada parte interessada uma estratégia de gerenciamento. Então, aquela parte interessada que tem baixo poder, mas alto interesse, ela precisa ser mantida informada. A parte interessada que tem alto interesse que é alto poder e alto interesse é uma parte interessada que, para ela, tem que ser despendido mais energia para que seja gerenciado de perto. E, como saída do grupo de processos de identificação, nós obtivemos o registro das partes interessadas. Por exemplo, o orientando, ele é uma parte interessada, nesse caso ele é o gerente de projetos, porque é ele que conduz o seu programa de mestrado. É ele quem também conduz o desenvolvimento do software. A orientadora e o grupo de pesquisa de otimização e inteligência artificial, os coordenadores, que representam todos os coordenadores da universidade, da UFVJM, dois alunos que representam a comunidade de estudantes, e assim por diante. E para cada parte interessada, tem-se uma estratégia de gerenciamento, conforme a matriz poder e interesse. No planejamento do engajamento, nós temos a matriz como uma ferramenta matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas, fornecidas pelo PMBOK. Aqui a letra C indica o estado atual de engajamento da parte interessada e a letra D, o estado de engajamento desejado. A orientadora e o orientando e o grupo de pesquisa já estão com o nível de engajamento desejado atingido. Os representantes de coordenações, como eles apenas foram informados da possível participação no projeto, então eles ocupam uma posição neutra, mas espera-se que sejam apoiadores. No caso do gerenciamento do engajamento das partes interessadas, a cultura organizacional é importante para que saibamos como comunicar, por exemplo, com as coordenações. Algumas aceitam comunicações mais intensas, outras não. Então, temos a técnica de consciência cultural nesse sentido também. Para monitorar o engajamento, as ferramentas, as técnicas de feedback e apresentações são importantes para que
as partes interessadas possam fornecer informações sobre a sua participação no projeto, o andamento, realização de apresentações de andamento do projeto para que as partes interessadas sintam-se envolvidas, sintam-se partes do projeto. Bom, como considerações finais, o desenvolvimento de software é uma tarefa inerentemente rodeada de incertezas, então, ao longo da história, foram desenvolvidos métodos para o desenvolvimento de software. Esses métodos, eles têm uma perspectiva técnica muito forte, mas existe uma lacuna administrativa relacionada especialmente com o arcabouço de gerenciamento de projetos. E o PMBOK, ele, então, é uma alternativa também para o gerenciamento de projetos de software. E, no caso do curricular, não seria diferente, e como é um software que tem potencial de impactar na carreira estudantil, o gerenciamento das partes interessadas fornecido pelo PMBOK atua de forma importante para garantir a consistência dos requisitos do sistema, de modo que o projeto curricular tenha sucesso. Aqui estão as referências da realização do trabalho. E muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Rochelle, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação, Ciências, Matemática e Tecnologia. Vou apresentar o trabalho de nome Ciência e Dados aplicado ao PISA 2018, trabalho este que é orientado pelo professor doutor Alessandro Vidas de Andrade. Quando a gente fala de educação, nós temos que lembrar que a mesma está presente e ligada em várias áreas de interesse público. Dentre essas, a gente pode citar segurança, saúde, economia, dentre outras. Sabendo dessas importâncias, as avaliações de larga escala são aplicadas justamente com esse objetivo de produzir esse cenário educacional dos mesmos. Então, para o Brasil, além de outros países, é de muita importância a gente compreender a real situação do sistema educacional. E sabendo disso, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, possui justamente esse objetivo. Mas, além disso, o PISA coleta dados contextuais, que envolvem alunos, escolas, professores, dentre outros. Então, esse trabalho tem o seguinte objetivo: de aplicar técnicas de ciência de dados sobre os dados coletados pela avaliação em larga escala do PISA, edição 2018, e tentar responder a seguinte questão de pesquisa: quais variáveis dos dados contextuais dos professores impactam no desempenho em matemática e ciência dos alunos que foram avaliados pelo PISA 2018? Então, vamos entender o que é uma avaliação em larga escala. A gente, de maneira geral, pode definir avaliação em larga escala como testes ou questionários que são aplicados de maneira simultânea a um grande número de estudantes. No Brasil, há várias modalidades de avaliação em larga escala, como o Enem, a Provinha Brasil, a Prova Brasil e o PISA. O PISA vai ser um teste que é aplicado em vários países aos alunos na faixa etária dos 15 anos de idade, a cada 3 anos, que abrange 3 áreas de conhecimento, sendo leitura, matemática e ciência, e coletando dados contextuais dos estudantes. E a ciência de dados vai ser uma área multidisciplinar que vem ganhando notoriedade nos últimos anos por causa da necessidade de se lidar com grandes quantidades de dados, tanto em volume quanto em variedades, e ela é multidisciplinar porque envolve principalmente a estatística e a aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, que é uma área da inteligência artificial, com foco em desenvolver técnicas de aprendizado computacional. Essas técnicas de aprendizado computacional existem o aprendizado supervisionado, na qual você treina. Existem 2 fases: a fase de treinamento e a fase de teste. A fase de treinamento, onde o algoritmo, que vai se tornar um modelo, aprende com os dados e, a partir desses dados, ele tenta realizar predições. E esse algoritmo, ele é feito teste em cima dele para saber o quão bom esse algoritmo foi. Então, a partir do momento que esse modelo ou algoritmo é treinado, e ele deve ser avaliado para saber o quão bom ele foi. E para isso a gente pode usar alguns métodos. Dentre esses métodos,
a gente tem a famosa matriz de confusão, que vai mostrar a taxa das classificações. Um exemplo aqui, por exemplo, na classe positiva e negativa, a gente tem os verdadeiros positivos, falsos negativos, falsos positivos e os verdadeiros negativos. E a partir dessas taxas a gente consegue criar métricas, várias métricas, para avaliar o quão bom esse algoritmo foi. Aqui são algumas das métricas que a gente pode estar usando. Como que a gente conduziu esse trabalho? A primeira etapa foi a aquisição dos dados, que foram adquiridos no site da OCDE, que promove o PISA, e depois dessa aquisição começou a compreensão dos dados, na qual identificamos que os dados tinham cerca de mais de 100 mil linhas, mais 350 colunas. Iniciamos a fase de análise exploratória de dados, na qual tentamos entender e descobrir características gerais dos dados. Um exemplo que descobrimos aqui a relação entre notas de matemática e ciência segue um crescimento linear entre as duas. E partimos para o tratamento de dados faltantes, na qual aplicamos a técnica de eliminação, que eliminando as colunas que não tinham resultado, nenhuma resposta, e as linhas que não estavam totalmente respondidas após a eliminação das colunas, na qual resultou um dataset com cerca de 41 mil linhas por 167 colunas aproximadamente, na qual aplicamos depois disso uma seleção de atributos, que é o Recursive Feature Elimination, que reduziu essa quantidade de colunas pela metade. Iniciamos a fase de modelagem de dados, na qual aplicamos dois algoritmos, o Decision Tree e o Random Forest. Para ambos os modelos, aplicamos utilizando cerca de 70% dos dados para treinamento e 30% dos dados para teste. Para cada um dos testes de matemática e ciência foram criadas as classes baixa e alta, para representar o baixo e alto desempenho dos estudantes, baseado nos níveis de desempenho que são fornecidos pela própria OCDE. Com base nisso, calculamos os resultados das métricas de Precision, Recall, F1 Score e Accuracy para os dois modelos e para os dois testes. Então, para comparar os dois algoritmos, primeiramente, nós temos a taxa de Accuracy, na qual a gente percebe que o Random Forest teve desempenho superior nos dois testes em relação ao Decision Tree, e também em relação às outras métricas teve desempenho superior em todas as métricas. Além disso, foi possível extrair as características mais importantes para os modelos que influenciavam no desempenho. Essas são as características para a matemática, para o teste de matemática. Essas são as características para o teste de ciência. Com base nisso, identificamos que no processo de ciência de dados existem várias possibilidades para a condução do processo em si, no ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. Vimos que o Random Forest foi superior em todos os casos ao Decision Tree. Concluímos que obtemos altas métricas pelo fato de que em todas as métricas é esperado que estejam mais próximas de 1 possível. Vimos que os usuários têm mais facilidade de predição para a classe alta, e que as características influenciadoras de desempenho elas estão relacionadas principalmente à motivação dos alunos e à valorização e capacitação dos professores. E com isso, esse trabalho cumpriu o seu propósito. Olá a todos, meu nome é Matheus Pereira Ferreira e vou dar início à apresentação do trabalho Potencial de Geodiversidade no Caminho Santilé, reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. O projeto Caminho Santilé foi recentemente apresentado à sociedade e tem por finalidade estabelecer uma trilha de longo curso em trecho percorrido no século XIX, pelo naturalista Augusto Santilé entre as cidades de Diamantina, Cerro e Conceição do Mato Dentro, como forma de incentivo ao turismo e valorização do patrimônio cultural, histórico e científico.
A geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos que são suporte para a vida na Terra. A metodologia utilizada nesse trabalho é a metodologia utilizada pelo José Biga, que é um autor que trabalha muito a questão da geodiversidade. Ela consiste em duas etapas principais. A primeira é a inventariação, onde será feita uma revisão bibliográfica sobre as questões envolvendo geodiversidade, e no caso também estamos utilizando consultas ao diário de campo do naturalista Saint-Hilaire, que dá nome tanto ao projeto quanto ao caminho. Lá estamos encontrando diversos relatos dele no século XIX, de locais que ele passou e descreveu, e estamos tentando identificar esses locais atualmente para poder estudar o seu potencial de geodiversidade. A segunda parte da inventariação é feita idas a campo para registros fotográficos, registros de coordenadas e colher mais informações a respeito do local que está sendo estudado. A segunda parte da metodologia consiste em uma quantificação, que serão calculados vários critérios de alguns valores estabelecidos pelo autor Bria. Aqui está a ficha de campo utilizado para colher informações na etapa de inventariação, na ida a campo. E esta é a tabela utilizada para calcular os valores científico, educacional, turístico e também o risco de degradação. Tanto a ficha quanto a tabela é traduzida e adaptada de Bria 2016. O potencial científico ele é nacional quando ele é maior ou menor que 200 e internacional quando maior que 300. O potencial educacional e turístico ele é nacional quando é maior ou igual que 200 e regional quando menor que 200. O risco de degradação é alto quando maior que 300, médio entre 201 e 300 e baixo menor que 200. Esses critérios aqui referente à análise dos locais de interesse geológico que estamos analisando nesse projeto. O primeiro local analisado é o Cruzeiro da Serra, em Diamantina. Ele se encontra na Serra dos Cristais, que foi tombada pela Unesco. Se encontra no afloramento de rocha quartzítica, de bastante destaque na cidade de Diamantina, que é possível ser observado de vários locais, e apresenta bastante beleza cênica. De lá é possível observar o Pico do Itambé também, o Centro Histórico de Diamantina. O Cruzeiro da Serra, na Serra dos Cristais, ele alcançou um potencial geocientífico muito baixo. Não foi encontrada publicações referentes especificamente àquele local, a não ser uma breve descrição do naturalista John Von Turing no século XIX, quando ele passou aqui. Potencial de uso educacional teve um potencial bastante alto. O local utilizado tanto pelo ensino básico quanto pelo ensino superior, para aulas de campo de diversas temáticas, como rochas, minerais, solos, vegetação. Observando o Centro Histórico de Diamantina também é possível discutir questões sobre ocupação e formação do Centro Histórico de Diamantina, ocupação urbana. O potencial de uso turístico teve uma nota alta também de 270. O local é utilizado pelos moradores locais para práticas de atividades de lazer, como piqueniques, observação da paisagem, também pelos turistas. É possível também encontrar velas, imagens de santos. O local também é utilizado para rituais religiosos. E risco de degradação foi um risco médio. Entre meados de 2017 e 2018, a ocupação urbana irregular estava avançando sobre a Serra dos Cristais, e a prefeitura teve que intervir para controlar e mediar esse conflito, até para não perder o título de patrimônio dado pela Unesco. O segundo local estudado é a Gruta do Salitre. A Gruta do Salitre se encontra aproximadamente a 9 km de Diamantina e também é um afloramento de rocha quartzítica e tem a especificidade de apresentar feições kársticas, que são feições causadas pela dissolução química dos minerais presentes nas rochas. Ela tem duas partes principais: a visada externa, onde é possível observar todo o afloramento de rocha quartzítica que envolve o local, e segundo os turistas se assemelha muito a uma fortaleza.
Logo na entrada é possível encontrar um cânion de aproximadamente uns 125 metros. E na visada interna é possível encontrar várias feições, como erosões alveolares, dolinas, fraturas, cânion, cavidades e esperiotemas. A Gruta do Salitre apresentou um potencial geocientífico bastante alto, de 310. Foi encontrada publicações tanto nacionais quanto internacionais ligadas ao local e tanto pela geodiversidade quanto pela biodiversidade. O potencial de uso educacional também foi alto, alcançando uma nota de 290. O local frequentemente é utilizado como excursão para escolas, para tratar de diversas temáticas, como rochas, minerais, vegetação, e também para discutir questões históricas, porque o local já era utilizado como refúgio para os negros escravizados. O uso turístico também teve uma nota alta. O local do Salitre é utilizado para diversas atividades de lazer, como prática de esportes, visitação, para apreciação da beleza cênica. Também já teve eventos musicais no seu interior por causa da acústica, que é muito boa, e um risco de degradação baixo, devido à atuação da ONG Instituto Biotrópicos, que tomou medidas de conservação. Atualmente, a pesquisa está analisando os locais Capão da Maravilha e Sítio Borbas, que estão presentes no Diário de Campo que o Santiago escreveu no século XIX, e estamos em busca de locais no Cerro e Conceição do Mato Neto. Essas são as principais referências utilizadas para essa apresentação. Obrigado a todos pela atenção.